Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o vídeo chegou bem tarde. Eu passei uma tarde pesquisando algumas coisas e também conversando com o Caleb de Carvalho. Inclusive, eu vou fazer para vocês daqui a pouco, vou mandar o vídeo dele falando sobre aquela imagem da lição 10 que eu falei com vocês ontem sobre ela. Mas eu achei interessante a maneira como ele descreveu, né? O criador da imagem sempre tem algo a falar muito mais do que a gente que é um mero espectador. Mas a lição de hoje, o título é Correria da Vida. Eu estava ouvindo alguns comentários, no caso, e especificamente um comentário que eu ouvi, o autor do comentário da lição não concordou com a lição de domingo, a correria da vida. Segundo o parecer dele, eu particularmente encontrei nessa lição um conteúdo que envolve todo o contexto da lição. De que sentido? Eu entendo que se nós não fizermos com que o próprio sábado que vai chegar, não vivermos cada dia o sábado na semana, nós não teremos como guardá-lo, ou seja, isso ocorrerá um risco, ou seja, correrá um grande risco de eu viver uma vida, sabe, despreocupada. Cada dia eu só vivo no trabalho, me importo com coisas seculares, com coisas particulares, mas não reservo aquele tempo com Deus. Se isso para mim foi uma vida levada de qualquer forma, como eu poderia me arrepender de algo no futuro, se isso na verdade for tido ou for visto como algo comum, como algo sem importância? E eu falo isso porque, como adventista do sétimo dia que eu sou, eu vejo muitos irmãos que, lamentavelmente, não se importam em gastar um tempo, ou melhor dizendo, investir um tempo diário em sua espiritualidade, mas se preocupa em ter uma condição financeira melhor, se preocupa em estar em uma situação favoravelmente melhor, algo que deixe você em uma situação que seu bolso esteja mais, vamos dizer assim, mais robusto. Devemos nos robustecer daquilo que é de Deus, robustecer das coisas de Deus. Olha o que é que Mateus fala, 6,33. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que Mateus descreve, no caso o próprio Cristo fala, são as coisas que são relatadas no verso 25, nos versos anteriores, que ele fala por diversas vezes ali sobre a questão da ansiedade. Ou seja, não sejais ansiosos por coisa alguma, não se preocupe com comer e com vestir, saiba que vosso Pai Celestial conhece você e não vai deixar com que você sofra por algo. Aí alguém pode dizer assim, Bel, mas eu não posso esperar cair do céu, tenho que correr. Corra, mas corra com ordem e decência. Corra de uma forma que você não se canse a tanto para que quando chegue no sábado você esteja exaustivo. Eu estava vendo aqui um pensamento que eu achei bem interessante no livro chamado Conselho para a Igreja. E aqui, no volume 1, eu separei um texto e vou ler para vocês o que eu encontrei aqui nesse texto. Olha só. Durante a semana, teremos cuidado de não gastar as energias com o trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Em outro momento, ela fala assim, ó, durante toda, esse aqui é Conselho para a Igreja, página 267. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Eventos finais, página 77. E ainda, no Conselho para a Igreja, tem uma parte que diz assim, ó, embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. E digo a você, porque o dia da semana é chamado de dia da preparação. À luz da Bíblia, você lembra que quando Deus derramou maná ao povo de Israel, e ele começa a falar sobre ele no capítulo 16, ali no livro de Êxodo, ele fala assim, ó, no sexto dia colherão em dobro, para saber se anda em minha lei ou não. Aí, ainda no capítulo 16, ele fala, o que tiver de cozer, cozeio no fogo, o que tiver de fazer algo nesse dia, para que no sábado não façais. Então, quer dizer, quando um membro conhecedor da verdade sobre o sábado, na sexta-feira ele se programa, faz os alimentos, deixa tudo preparado, ele está fazendo valer aquilo que Deus deixou como instituição lá em Êxodo capítulo 16. Agora, eu quero que você entenda que não é porque aquilo foi para o povo de Israel que só foi restrito a ele. O dia da preparação, ele foi enquadrado em todo o povo de Deus, todo o filho de Deus. Até quando chegou a época, quando é descrito nos evangelhos, e estava começando o sábado, aí fala sobre o dia da preparação também. Então, quer dizer, já ali, já usa-se essa expressão também. Então, diante disso,
eu e você entende que a nossa vida é uma correria muito grande, mas eu não posso tratar leviano o meu momento com Deus diário para que no sábado eu esteja em paz com Ele. Quem vive cada dia um pouquinho do sábado, quando chegar o próprio sábado, você vai ter o prazer de passar todo aquele tempo investindo não em sonos por todo o tempo, não em simplesmente passeios frívolos ou passeios que não são conforme. O ideal seria você ir até o parque com seus familiares. Eu falo assim, um parque onde tem alguns animais, um parque onde você possa estar em um jardim, onde possa contemplar bem mais a Deus e sua presença, um lugar onde você sinta Deus mais de perto e não nenhum tipo de atividade secular. Quando a autora colocou aqui esse tópico, eu entendo a importância muito grande de nós não deixarmos com que a correria diária daquilo que é necessário tome o lugar daquilo que é prioridade. É necessário que trabalhemos, mas o necessário não pode tomar o lugar da prioridade, que é o momento com Deus em sua presença. Se nós assim o fizermos, irmãos, pode ficar certo, a sua vida espiritual terá uma outra conotação. Você terá uma vida bem mais diferenciada e Deus lhe dará a bênção ou as bênçãos que você precisa. Não é isso que está na Bíblia, né? Então Deus dará a bênção do seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Então eu e você devemos viver nesse propósito e que Deus da paz esteja conosco. Aqui embaixo diz assim, ó, quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Ele, Jesus está muito perto. Em suas mãos manchadas de sangue, Ele segura vestes brancas, vê nossas lágrimas de arrependimento e remove nossas roupas imundas. A lição falou muito aqui sobre o texto de Maria e Marta. Marta era muito voltada para os trabalhos seculares e querendo que, embora aquilo fosse necessário, Maria fez uso da presença de Cristo como algo de prioridade e ali ficou aos pés de Cristo. É tanto que Jesus falou, né? Ela escolheu a boa parte e dela não lhe será tirada. Que escolhamos, irmãos, a boa parte. A boa parte sempre será aquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor por todo o tempo, e que esse bom tempo investido nos faça rever o nosso conceito, sabe, de cristãos, e nos faça entender que por mais que precisemos do pão cotidiano, o pão espiritual, ele é primordial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pela alegria de sabermos como devemos tratar cada dia da semana, e por mais que tenhamos vestes sujas, nós encontraremos em Ti sempre misericórdia, assim, com confissão e arrependimento, buscarmos a Tua presença e transformar por Tua graça todo o nosso ser. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e um bom dia, um bom instante de tarde, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu vou publicar daqui a pouco o vídeo do Caleb de Carvalho para que você entenda a imagem da lição. Forte abraço, uma boa semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.